Olá, meu nome é Stephanie Masaki e a aula de hoje é sobre os tipos de fermentação utilizados na produção de proteínas alternativas. Antes de iniciar a aula propriamente dita, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou graduada em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduada em Gestão de Projetos pela FAI Business School, mestre em Gestão de Organizações, Liderança e Decisão pelo Programa de Mestrado Profissional da Federal do Paraná, chamado PP Gold, e o meu mestrado foi com foco em proteínas alternativas. Atualmente, eu atuo como gerente de laboratório e projetos na Fiocruz Paraná, no Laboratório de Ciências e Tecnologias Aplicadas à Saúde. Trabalho como consultora independente na área de proteínas alternativas. Também sou pesquisadora voluntária no projeto Novos Arranjos em Proteínas Alternativas, o NAP, que é um projeto em parceria com a Fundação Araucária e a Federal do Paraná. E também sou pesquisadora e gestora no S-Food Lab, da Universidade Federal do Paraná, que é o Sustainable Food Value Chains Lab, que tem como objetivo o desenvolvimento de cadeias de valor globais para proteínas alternativas. Também sou membro da CELAG Brasil, que é a Associação Brasileira de Agricultura Celular, que tem o papel aí de conectar pessoas que trabalham nessa área, promove a colaboração entre os grupos de pesquisa, eventos e etc. E aqui eu coloquei para vocês a minha participação aqui no primeiro livro publicado sobre carne cultivada, que foi feito em parceria com a mestre Marina Heidemann e o professor doutor Germano Glufke Reis. Nós participamos do capítulo Carne Cultivada, Tecnologias, Comercialização e Desafios. E esse livro está disponível na Springer Nature. Eu coloquei o QR Code aqui. Se vocês tiverem interesse, o livro está lá. Bom, vamos lá. O que nós temos hoje de formas para produzir proteínas alternativas? Então, nós temos a produção à base de plantas, a carne cultivada e a fermentação. Nós vamos falar hoje sobre fermentação. Os créditos aqui são da doutora Vivian Patrícia Garbin, tem vários slides aqui que ela me cedeu, tá? Vocês vão ver o nome dela por aí. O que é fermentação? É um processo realizado por alguns organismos microbianos para conseguir energia mesmo na ausência de oxigênio. É um processo chamado de glicólise. As cepas, que são os organismos microbianos, são anaeróbicas, facultativas ou obrigatórias. E qual que é o papel delas? Converter nutrientes em energia. Comumente, esses organismos são escolhidos por meio de técnicas genéticas, análise de DNA, estudos epigenéticos, etc., para garantir que tenham aí as características desejadas para o processo fermentativo e para o produto que eu desejo. Aqui os organismos que temos: bactérias, leveduras, fungos filamentosos, algas. Algumas definições importantes. O que são cepas? São grupos de micro-organismos que vieram do mesmo ancestral, têm um ancestral comum e, por isso, apresentam semelhanças morfológicas e fisiológicas. Já os mutantes são cepas que passaram por mudanças aleatórias no seu material genético, o que faz com que elas tenham características diferentes das outras. E o que é o inóculo? É a amostra preparada com cepas selecionadas para realizar uma função específica, por exemplo, iniciar uma fermentação ou acelerar uma reação. Aqui nós temos um diagrama de um processo fermentativo genérico. Então, envolve aí algumas etapas. O que eu preciso fazer? Eu tenho que selecionar o meu micro-organismo,
preparar o inóculo, que eu comentei com vocês no slide anterior, né? É a amostra que eu vou preparar aqui. Primeiramente numa pequena escala, no Erlenmeyer. Depois esse inóculo vai para uma escala maior, laboratorial e industrial. Nós temos que também selecionar as matérias-primas que vamos utilizar no nosso meio de cultura. Então, definir o meio de cultura utilizado, esterilizar esse meio de cultura, colocar dentro do bioreator. Assim como o inóculo também vai para dentro do bioreator. Aí o que acontece? Aqui é um desenho de um bioreator com agitação. E aí, ele tem vários parâmetros aí que podem ser controlados dependendo do processo, dependendo do micro-organismo envolvido. Então, pH, temperatura, umidade, esterilidade, entre outros. Depois que acontece o processo fermentativo controlado aqui dentro desse bioreator, eu preciso fazer as etapas de downstream. Então, eu consegui fazer as minhas etapas upstream, né? Então, até produzir o produto ali dentro do bioreator, e agora eu preciso fazer o downstream. Então, eu vou fazer o quê? Separar em células, obter o caldo fermentado, recuperar o produto, ter o meu produto final lá e tratar efluentes e resíduos do processo. Aqui tem uma figura representando um bioreator. Aparecem ali os agitadores. Existem vários tipos de agitadores, tá? Depende muito da cepa, depende muito do produto do produto que eu quero obter. Assim como os parâmetros, né? Os parâmetros da agitação, pH, temperatura e tudo mais que eu já comentei com vocês. Aqui, nos vídeos do YouTube, nós encontramos, de uma forma mais didática, um fermentador de bancada. Então, aqui, eu não sei quantos litros deve ter esse bioreator, mas lá no vídeo vocês conseguem ver o funcionamento dele. Tá? Tem o inóculo ali no Erlenmeyer, por exemplo, e o fermentador aqui do lado. E aí depois aparece o fermentador industrial. Aqui mostra o funcionamento dele por dentro e ele fechadinho ali para fora. A escala varia bastante. Eu posso produzir 50 litros, 100 litros, 200, 500, 1000. Mas vai depender muito do meu escalonamento, né? De como o processo vai se comportar. Porque o processo muda, né? De uma escala de 250 ml para 10 litros, para 500 litros, muda bastante. Então, eu preciso adaptar e otimizar o meu processo, fazer um escalonamento correto para obter aí um maior rendimento e sem perder o rendimento, né? Um maior volume aí do produto final. E o desempenho do processo fermentativo? O sucesso do processo depende do quê, principalmente? 4 fatores. Escolha adequada do micro-organismo. Então, tem que selecionar o micro-organismo correto para produzir aquilo que eu quero. Eu preciso definir o meio de cultura, que também está totalmente interligado com o micro-organismo que eu escolher. Eu preciso dar os nutrientes que esse micro-organismo precisa. A condução correta do processo fermentativo em si. Então, né, como eu mostrei para vocês ali, um processo todo controlado dentro de um bioreator. Então, o processo precisa ser controlado. Etapas de recuperação do produto. Então, o downstream é muito importante. Eu preciso definir muito bem como é que eu vou recuperar o meu produto final com o maior rendimento possível. Aqui nós temos as formas de fermentação de proteínas alternativas, em meio sólido, líquido e submersa, e os tipos, que é tradicional, biomassa e de precisão. Eu vou contar um pouco mais para vocês sobre isso nos próximos slides.
O que seria a fermentação em estado sólido? É quando os micro-organismos crescem sobre um substrato sólido, ou seja, farelos, resíduos agroindustriais, que é umedecido por um filme líquido que recebe o inóculo. O que vai acontecer? Vai acontecer a fermentação e a penetração no substrato. Aqui, a forma em meio líquido, os fungos crescem num caldo nutritivo, sem necessidade de agitação, e com a formação de uma camada de biomassa na superfície. Já a fermentação submersa, o crescimento dos fungos filamentosos é em meio líquido, sob agitação e aeração dentro dos bioreatores. Então, aqui difere o meio líquido da submersa, porque a gente tem agitação. No meio líquido não tem agitação, na submersa tem agitação e aeração dentro de bioreator, o fermentador. Exemplos de formas de fermentação. Aqui a gente tem fermentação em meio de cultura líquido. Aí em cima, na seta azul, você vê o caldo fermentado. Já na seta vermelha, você vê a biomassa fúngica. Um exemplo de fermentação em meio de cultura sólido, aqui utilizando como substrato o bagaço de cevada, que é um resíduo da indústria. E o fungo, ele aparece ali, você vendo a seta vermelha, ele aparece crescendo na superfície ali do substrato. Agora eu vou falar um pouco dos tipos de fermentação. A minha equipe, que foi composta por diversas pessoas envolvidas na área de proteínas alternativas, prestou uma consultoria para o GFI Brasil, que é o The Good Food Institute, uma organização aí sem fins lucrativos que produz aí materiais incríveis sobre proteínas alternativas, além de financiar pesquisas. E a gente produziu um material muito grande fazendo esse estudo, esse mapeamento da fermentação no Brasil. Alguns deles eu coloquei aqui para vocês nessa aula. Eles podem ser baixados no site do GFI. Então, esse aqui é um fact sheet que fala sobre fermentação tradicional, que é uma das técnicas de preservação de alimentos mais antigas. Está aí em torno de 7.000 a.C., ela já existia. E hoje ela vem gerando novas soluções, está presente na produção de queijo, iogurte, pão, cerveja, vinho e também nas proteínas alternativas. Nesse tipo de fermentação, utilizamos bactérias e leveduras que fazem a fermentação de açúcares e produzem ácidos e alcoóis, modificando a composição do alimento. Esse processo, ele faz o quê? Melhora aroma, sabor, textura, cor e também pode ampliar valor nutricional e biodisponibilidade de nutrientes essenciais, ou seja, torna eles mais facilmente absorvíveis. E nós temos um resumo gráfico, um diagrama que mostra aí as diferentes rotas, matérias-primas e produtos possíveis de proteínas alternativas que podem ser obtidos por meio dessa fermentação. Primeiramente, nós temos aqui a seleção da cultura iniciadora. Então, vou escolher qual bactéria, ou fungo, ou levedura, ou cultura pura ou mista que eu vou utilizar. E aí também preciso definir qual que vai ser o meu substrato. Então, eu vou selecionar aí as leguminosas, castanhas, cereais, subprodutos da agroindústria ou da indústria de alimentos, por exemplo. Então, faça essa seleção, prepara o substrato vegetal para que possa ser feita a fermentação. Depois do processo fermentativo finalizado, inativa-se por calor ou secagem e temos ou a formulação de ingrediente ou produto final. O que é o ingrediente? Ingrediente proteico vegetal que está melhorado, tem sabor, funcionalidade e aspectos nutricionais aí melhorados.
Produto final tem tempê, análogos vegetais de carnes, queijos, iogurte, que tem também características sensoriais melhoradas após a fermentação. Aqui eu trouxe algumas empresas que trabalham com fermentação tradicional na área de proteínas alternativas. Temos Chunk Foods e Planetarians, que utilizam essa técnica para desenvolver carnes vegetais exclusivas, né? Até cortes inteiros de carnes vegetais. No Brasil, a gente tem o destaque para Viveg, que produz queijos vegetais fermentados, It Fresco, que produz iogurtes vegetais naturais e probióticos, Vida Veg, que produz produtos fermentados à base de castanha de caju, como requeijão, Nomu, que produz queijos feitos a partir de leite de castanha de caju fermentado. Mas por que a fermentação tradicional é promissora no Brasil? Primeiro fator, consumo. Atualmente, 26% dos brasileiros consomem pelo menos uma vez por mês carnes vegetais. E quando a gente vai falar de alternativas vegetais ao leite e derivados, esse número é ainda maior, ele salta para 48%. Outro fator é a aceitação do consumidor. Essa técnica melhora sabor e aroma, tornando os produtos que são análogos aí mais agradáveis e aceitos. Outro fator, inovação. Permite reinventar alimentos de maneira a atender aí essa crescente demanda por opções mais saudáveis e sustentáveis. E o investimento, né? Foram investidos 39 milhões em 2022, teve uma certa queda em 2023 devido ao cenário econômico e ainda não tem dados de 2024 para passar para vocês. Aqui nós temos a fermentação de biomassa, também um fact sheet produzido aqui pelo time de consultoria que fez o estudo de mapeamento. A fermentação de biomassa tem como principal característica aproveitar o potencial proteico dos micro-organismos, como bactérias, leveduras, microalgas e fungos. Eles se multiplicam rapidamente e formam uma grande quantidade de células chamada biomassa. Esse crescimento acontece em ambientes controlados, chamados bioreatores, que fornecem as condições ideais para os micro-organismos. Um organismo unicelular rico em proteína é denominado de single cell protein, já um organismo denominado single cell oil serve como fonte de óleo microbiano. Então, aqui nós temos o diagrama mostrando as principais etapas do processo. Primeiramente, preciso desenvolver meu meio de cultivo, então eu tenho que escolher aqui o que eu vou colocar nesse meio de cultivo para que meu micro-organismo possa ser alimentado, né? Digamos assim. Ele tenha os nutrientes que ele precisa. Então, açúcares, fontes de nitrogênio, subprodutos agroindustriais, gases, luz solar, microalgas, por exemplo. Aqui, quais os micro-organismos que eu vou utilizar? Eu vou utilizar bactéria, levedura, fungo filamentoso, microalga. Que tipo de bactéria? Qual na espécie de bactéria que eu vou utilizar, de levedura, de fungo? Então, vou selecionar o micro-organismo, desenvolver o meio de cultivo para aí poder fazer a minha fermentação. Essa fermentação tem que sofrer um tratamento térmico para inativar ou reduzir RNA, né, material genético. Eu preciso fazer uma lise das células, então preciso fazer um rompimento da célula para liberar o que foi produzido por elas e separar a fração de interesse, produzindo aí extratos ou ingrediente isolado, por exemplo. Extrato de levedura, proteína concentrada ou isolada, óleos. Eu também posso fazer o quê? Após o tratamento térmico, uma secagem da biomassa e ter o ingrediente seco. Ou eu posso fazer, depois do tratamento térmico de inativação do RNA, refrigeração e congelamento,
para poder fazer a formulação no produto final, que é o ingrediente úmido. Produtos análogos de carne, frango, bacon, iogurtes, etc. É possível criar diversos alimentos que imitam produtos de origem animal. Tem várias empresas aí que eu coloquei para vocês. Por exemplo, produzindo as carnes, né, que são os análogos, produzindo frutos do mar. Aqui a gente tem destaque para a Sushineri Pieces, que é brasileira, e já conseguiram fazer o bolinho de peixe. Iogurtes, Nature's Find, ingredientes proteicos, que são utilizados em diferentes tipos de alimentos. Temos o exemplo aqui da brasileira Typical. Eles produzem diversos ingredientes. Um deles é a base de micélio de fungo e é utilizado para produzir o frango análogo, né? O frango à base de fungo, que é muito suculento, parece muito frango, mas tem uma textura ainda melhor do que o frango, propriamente dito. Mas eles têm diversos produtos, eles estão crescendo exponencialmente aí, conseguiram ir para a Europa recentemente. Então, a gente nota o potencial dessa técnica. Além disso, também conseguimos produzir ingredientes livres de origem animal, como farinha proteica de micélio, levedura nutricional, extrato de levedura e outros extratos fermentados. E aí seria o comércio, né, de empresa para empresa. A gente também tem os produtos prontos, que são os hambúrgueres de micélio, alternativas de frutos do mar, por exemplo, permitindo o desenvolvimento e venda direta de produtos para o consumidor final. Aqui a gente tem a fermentação de biomassa, os investimentos. Em 2022, o setor de fermentação de biomassa recebeu 406 milhões de dólares em investimentos. Atualmente existem 70 startups no mundo que desenvolvem produtos alternativos utilizando essa tecnologia. Os micro-organismos têm até 75% de proteína em sua composição. O micélio de fungo é aproveitado para replicar a textura fibrosa da carne em alimentos análogos. Alto valor nutricional, né, dos produtos obtidos. Produção de carne cultivada. A biomassa microbiana pode ser usada como um insumo nesse processo. E por que a fermentação de biomassa é promissora no Brasil? Resíduos industriais ou agroindustriais são utilizados em 86% dos estudos de componentes de meio de cultivo. O micélio em produtos vegetais análogos melhora a textura, estrutura, sabor, mimetização sensorial. Além disso, o potencial gigantesco que o Brasil tem, né, ao explorarmos a sua biodiversidade microbiana e os insumos disponíveis. E outro fato bem interessante é a similaridade de equipamentos com as indústrias cervejeiras. Ou seja, o bioreator que eu uso na indústria cervejeira, eu também posso utilizar para fazer fermentação de biomassa. Isso viabiliza adaptações, né? Você adapta o equipamento ali, faz um retrofit e pode aí ampliar a produção nacional de alimentos. Além disso, a tecnologia é de baixa complexidade e custo em comparação com a fermentação de precisão que a gente vai ver agora. Então, fermentação de precisão, aqui a gente também tem um outro fact sheet que vocês também podem fazer o download no Jafai, no site do Jafai. A fermentação de precisão, ela está aí revolucionando o setor de proteínas alternativas. O que essa técnica faz? Ela utiliza-se de engenharia genética para modificar os micro-organismos, como bactérias e fungos,
e torna eles capazes de produzir proteínas idênticas às encontradas em animais. Esses micro-organismos, após a modificação genética, os OGMs, funcionam como pequenas fábricas. Então, eles produzem ingredientes como whey protein, caseína, ovoalbumina, além de enzimas, gorduras, corantes, vitaminas e muitos outros. Os ingredientes gerados são utilizados pela indústria alimentícia na formulação de alternativas à carne, laticínios, ovos, que estão presentes tanto em produtos vegetais quanto em carne cultivada. Aqui a gente tem um diagrama mostrando o processo de fermentação de precisão. Primeiramente, nós temos aí as moléculas aprimoradas, as moléculas idênticas ou similares aprimoradas, a seleção da molécula-alvo, a modificação genética do micro-organismo selecionado, o desenvolvimento do meio de cultivo com açúcares, fontes de nitrogênio, subprodutos agroindustriais, a fermentação propriamente dita. Depois disso, é feita a separação das células do meio líquido. Para produto extracelular, a gente concentra e purifica o produto-alvo e seca. Para produto intracelular, é preciso fazer a lise da célula, romper a célula para liberar esses produtos. Separar debris celulares, concentrar e purificar o produto. Também vai para a secagem. O que eu consigo produzir? Tanto o produto final, como leite e derivados, como queijo, sorvete, sem ingredientes de origem animal, produtos vegetais análogos à carne. Como ingredientes, posso produzir proteínas de ovo, leite, carne, aromas, enzimas, gorduras, ácidos graxos essenciais, pigmentos, colágeno, fatores de crescimento, entre outros. Em relação aos investimentos, foram investidos 382 milhões de dólares em 2022. Em 2023, existiam aproximadamente 60 startups no mundo atuando na produção de proteínas alternativas por meio dessa técnica. No Brasil, temos 4 startups utilizando fermentação de precisão para proteínas alternativas: a Future Cow Technologies, Arc Biosolutions e Up Dairy, que desenvolvem proteínas do leite. Temos a BioLinker, que produz fatores de crescimento para carne cultivada. Então, os ingredientes derivados da fermentação de precisão oferecem soluções aí para desafios tecnológicos de produtos vegetais análogos aos animais. Eles são capazes de melhorar sabor, aparência, suculência. Por exemplo, nós temos a mioglobina, que é uma M-proteína, que confere cor e sabor que são característicos à carne bovina. E também a fermentação de precisão contribui para a obtenção de insumos que são essenciais à produção de carne cultivada, especialmente aí proteínas recombinantes para meios de cultivo livres de componentes animais. E por que a fermentação de precisão é promissora no Brasil? Primeiramente, potencial. Então, tem um potencial muito grande de se inserir na cadeia de suprimentos da carne cultivada, que também está em desenvolvimento no país. A aceitação: os brasileiros apresentam os maiores índices de aceitação de alimentos produzidos por fermentação de precisão, superando países como Alemanha, Índia, Reino Unido e Estados Unidos. Além disso, também tem fatores como inovação e sustentabilidade. 93% dos pesquisadores brasileiros mapeados no estudo utilizam resíduos industriais, agroindustriais como componentes de meio de cultivo. E também é um mercado extremamente promissor. Teve investimento de 226 milhões de dólares em 2023 de produtos análogos vegetais, um crescimento aí de 38% ao ano. Bom, querem saber mais? Eu coloquei aqui para vocês o The Good Food Institute, que eu comentei,
o site e o LinkedIn. E também coloquei o The Alt Protein Project. É um movimento estudantil global de pesquisa e inovação em proteínas alternativas. Coloquei o link do LinkedIn e um podcast disponível tanto no Spotify quanto na Apple, que é como os estudantes estão transformando as universidades em centros de inovação em proteínas alternativas. Então, vale a pena conferir. Eu gostaria de apresentar para vocês aqui o meu time de consultoria. Então, já falei da mestre Marina Heidemann, né, que entrou no capítulo de livro da Nature comigo. Ela tem mais de 7 anos de experiência em proteínas alternativas, mais de 3 anos em análises técnicas em venture capitals, e ela também está fazendo o doutorado na USP. A Vivian Garbin, ela tem mais de 10 anos aí de conhecimento na área de cultura celular, proteínas alternativas. Atualmente, ela trabalha como pós-doc no laboratório de células-tronco da Fiocruz Paraná e também na Faculdade de Ciências da Unesp, em Bauru. E aqui eu coloquei aqui, eu também tenho, né, bastante experiência aí na área de biotecnologia e também de proteínas alternativas. Coloquei também aqui o QR Code para o meu LinkedIn e coloquei os meus contatos aqui, meu e-mail e meu LinkedIn. Se vocês quiserem tirar alguma dúvida, bater um papo, podem entrar em contato comigo. E eu agradeço vocês por terem ficado comigo até o momento. Muito obrigada pela oportunidade de ministrar essa aula para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem sucinta, mas foi para vocês conhecerem de uma forma geral aí os tipos de fermentação envolvidos com as proteínas alternativas. Então é isso, gente. Até a próxima!